Todas as crianças, ou a maioria das crianças, já ouviram falar no bicho-papão, mas as crianças de Staten Island meio que vivenciaram essa lenda ao pé da letra. Hoje eu vim falar pra vocês o caso do serial killer André Hand. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. Então se você caiu nesse canal aqui de paraquedas e ainda não sei o que está fazendo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, deixe seu like, comente também para caso você queira que eu traga algum caso criminal que eu vou anotar e trazer o mais rápido possível. Mas, antes de começar assim, eu preciso pedir desculpa, novamente, por causa que essa porta está aberta, porque começou a fazer calor de novo aqui onde eu moro. Então, peço perdão. Mas hoje eu vim falar pra vocês o caso de um serial killer que atuou praticamente durante toda a década de 70 em Staten Island. E ele ficou meio que conhecido como o bicho-papão. E vocês já vão entender o porquê desse apelido aí. Mas assim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas e simbora pro vídeo de hoje. André Hand, ele nasceu com outro nome, que foi o Frank Huston, e nasceu no dia 11 de março de 1944 em Manhattan, e cresceu em Ithaca, antes de servir o exército em 1960. E de acordo com a sua irmã mais nova, no documentário feito sobre esse serial killer chamado Cropsey, que é meio que o nome do bicho-papão desse lugar, vamos dizer assim, ela disse que ele não sofreu nenhum abuso, seja ele psicológico, físico ou até mesmo sexual vindo dos seus pais ou de outras pessoas. Ela não tem esse conhecimento e vale destacar isso, não que ele fale que ele sofreu, mas vale destacar que muitas dessas pessoas, muito desse serial killer que tem essa coisa mais puxada para o abuso sexual no modus operandi deles, geralmente, não estou falando que tem que ser isso, mas geralmente a pessoa sofreu um abuso sexual durante a infância. O pai de Andrew, ele infelizmente morreu quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Com isso, a sua mãe meio que entrou em colapso e foi internada na Pilgrim Psychiatric Center em Brentwood, em Nova York, onde ele e a sua irmã visitavam ela com muita frequência. De 1966 a 1968, o André, que até então mudou de nome e ainda se chamava Frank, ele começou a trabalhar como Frank Bruchetti, trabalhando em um hospital psiquiátrico chamado Willowbrook, que mais tarde foi renomeado Staten Island Center. Ele trabalhou nesse local na Willowbrook durante esse tempo como zelador, como enfermeiro, assistente de fisioterapia. E assim, ele era quase que um faz-tudo ali naquele local. A Willowbrook State School, que ficava em Staten Island, era uma instituição estadual psiquiátrica financiada pelo Estado para tratar principalmente crianças que tinham algum transtorno mental ou alguma deficiência física. Porém, anos depois, em 1987, a escola teria que ser fechada, já que começaram a descobrir que os médicos que trabalhavam ali começavam a abusar dessas crianças. Eu não consegui achar se era sexualmente ou fisicamente. Acredito que os dois, ou até os três, né? Fisicamente, psicologicamente, sexualmente. Mas enfim, ela teve que ser fechada em 1987, quando foi descoberto isso. Já o Andrew, ele não trabalhava nessa época aí, mas provavelmente ele deve estar envolvido em alguma desses absurdos. Foi mais ou menos em 1969, no meados de 1969, que Andrew começou o que seria, talvez, a sua carreira no ramo de serial killer. No dia 5 de maio de 1969, Andrew foi preso em South Bronx por sequestrar e tentar abusar sexualmente de uma menina de 9 anos, a quem ele atraiu essa garota para o seu carro, meio que oferecendo alguns doces. Quando ele entrou no carro, ele levou até um terreno baldio, mas felizmente essa garota conseguiu escapar das mãos dele. Isso porque enquanto ele estava tirando as suas roupas e tirando as roupas dessa menina, um carro da polícia estava passando no local e viu aquilo tudo e já prendeu ele em flagrante. Andrew foi acusado de tentativa de abuso sexual e ele se considerou culpado por essa acusação e por isso ele pegou apenas 4 anos de cadeia. Porém, ele cumpriu apenas 16 meses de prisão, já que ele ganhou liberdade condicional em 1972, onde ele decidiu mudar legalmente o seu nome para Andrew Friend. Ele registrou prisão até o final daquela década por delitos menores, seja por roubo ou outras coisas. Mas nesse meio tempo, durante toda essa década, ele passou a trabalhar em vários locais diferentes. Muitas vezes também ele passou a morar em abrigos e também ele passou a morar
nessa região perto de Willowbrook. Tipo assim, ele montava um acampamento ali nas regiões, no terreno em volta de Willowbrook. E em 1979, Andrew foi acusado de abuso sexual de uma menina que eu não consegui encontrar a idade e também de uma outra menina de 15 anos. Vale também falar que em 1983 ele pegou um ônibus escolar onde ele trabalhava e decidiu levar todas aquelas crianças que estavam ali para o aeroporto. Lá eles tomaram um café e tudo mais. Mas assim, ninguém sabia o que estava acontecendo com aquelas crianças. E quando ele voltou algumas horas depois, nenhuma das crianças relatou abuso, relatou qualquer outra coisa, mas ele foi preso por tentativa de sequestro. E agora eu vou falar pra vocês sobre os crimes, embora assim, tipo assim, não há uma prova concreta de que ele tenha cometido esses crimes. Mas assim, há fortes indícios de que sim, ele cometeu todos esses crimes aqui. O primeiro crime de que se tem registro é da garota de 9 anos que eu citei anteriormente. E depois que ele foi libertado dessa prisão, meio que uma onda de desaparecimentos começou a se seguir na região de Staten Island. A primeira a desaparecer foi Alice Pereira. Sim, Alice Pereira, não traduzi esse nome. De apenas 5 anos de idade, ela desapareceu no dia 7 de julho de 1972, enquanto ela estava brincando em meio que um saguão, meio que num pátio do seu prédio. Vale lembrar que esse prédio em que ela estava brincando ficava a poucos quilômetros de Willowbrook. Às 6h15 daquele mesmo dia, a mãe dela relatou o desaparecimento da filha para as autoridades, e na época do desaparecimento dela, os seus pais estavam passando por divórcio, ou seja, a polícia acreditava que o pai dela estava envolvido no desaparecimento da filha, mas foi provado que ele não estava, que ele nem mesmo sabia onde estava sua filha. O principal suspeito disso tudo é o Andrew Hands, porque ele trabalhava como pintor nesses prédios onde aconteceu o desaparecimento. Fora também que várias pessoas relataram dizer essa menina conversando com alguma pessoa perto perto do horário em que ela desapareceu. Mas assim, não há provas o suficientes para condenar o Andrew pelo desaparecimento dela. A segunda possível vítima foi Audrey Nirenberg, de 18 anos, e foi vista pela última vez saindo da casa de sua família, que ficava em Kernesbro, no dia 5 de julho de 1977. Audrey disse à sua mãe que iria até uma mercearia que ficava a cerca de 2 quarteirões da sua casa para poder comprar alguns cigarros, mas infelizmente ela nunca mais foi vista com vida. Vale falar que Audrey tinha esquizofrenia desorganizada, acho que é assim que se fala esse nome, o que fez com que ela passasse alguns períodos em alguns centros psiquiátricos, principalmente em Manhattan, no Brooklyn e no Queens, entre 1974 e 1977. Ela ficou passando por esses locais aí. Na época do desaparecimento, ela era uma paciente do Kingsborough que ficava no Brooklyn, mas ela era aquela paciente que ela tinha hora marcada, ela não era internada naquele hospital psiquiátrico. Uma coisa que vale ressaltar é que um dia antes, no dia 4 de julho de 1977, a família decidiu ir ver um filme em Staten Island. E nesse cinema que eles foram, ficava a poucos quilômetros, ficava praticamente do lado de um dos acampamentos de Andrew Hand. Em 1981, Andrew conseguiu meio que atrair uma garota de apenas 9 anos para dentro do seu carro, oferecendo a ela pirulito. Ela entrou no carro, mas ela conseguiu escapar. Ela foi para casa, não prestou queixa contra ele, mas infelizmente uma outra garota não teve essa mesma sorte de conseguir escapar. Holly Ann Ingalls, de apenas 7 anos, foi vista pela última vez no dia 15 de julho de 1981, também em Staten Island, perto do Park Avenue. Sua mãe mandou ela ir em um centro de conveniências, uma mercearia que ficava a pouco menos de 2 quarteirões de sua casa, para poder comprar sabonete, sabão, algumas coisas que ela estava precisando para a casa dela. Ela foi vista pela última vez por volta das 9h30 da noite daquele mesmo dia. Vocês podem estar pensando, pô, 9h30 da noite, uma criança não era para estar, nesse horário na rua. Vale lembrar que nós estamos falando de 1980, em uma cidadezinha que todo mundo praticamente se conhecia, ou seja, ela também ficava a pouco menos de 2 quarteirões. Ela não viu tanta, preocupação em deixar a sua filha sair. Depois que os seus pais notaram o desaparecimento dela, eles ligaram para a polícia e relataram o desaparecimento dela, mas ela nunca mais foi vista, nem mesmo o corpo dela. Praticamente um mês depois, um cara chamado Sal, exatamente,
ligou para a família dela para falar que ele estava em posse da sua filha e que depois de muito tempo, depois de alguns anos, a mãe disse que sim, a voz condizia bastante com a de Andrew. Porém, foi combinado com a mãe de Holly para ela ir até um estacionamento, praticamente, e lá ele soltaria sua filha, porém, em troca, ela deveria participar de um filme caseiro pornô com ele, onde ele ensinava abuso sexual nessa mãe dessa criança. A mãe da criança com certeza foi até o estacionamento, mas não havia sinal do carro ou do cara, ou até mesmo de sua filha. Apesar disso, ela nunca acreditou que realmente o Saul estava com a sua filha, mas naquele momento ela queria fazer de tudo para poder encontrar ela. Pouco tempo depois do desaparecimento de Holly, o carro de Andrew foi revistado, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência que ligasse ele ao caso. Fora também que várias testemunhas começaram a falar que sim, viram o Andrew atraindo uma garota, atraindo até mesmo a Holly. Muitas pessoas falaram que era assim a Holly. Começaram a falar que viram esse cara atraindo ela para dentro do seu Volkswagen. Outra pessoa que desapareceu foi a Tiessa Jackson no dia 14 de agosto de 1983, poucos dias depois do Andrew meio que ser libertado daquele rápido das crianças que foi levado até o aeroporto. A Tiessa tinha 11 anos na época e foi vista pela última vez saindo do Mary's Arbor Motel na Forest Avenue, também em Staten Island. Por volta das 1h30 da tarde daquele dia, a mãe da Tiessa estava dormindo e um dos moradores do prédio, que era conhecido da família, pediu para que ela fosse até um supermercado para poder comprar asinhas de frango para ele poder fazer. Ela foi de bom grado, mas também nunca mais foi vista. Por volta das 4h30 daquele mesmo dia, depois de perceber que ela nunca mais voltaria, vamos dizer assim, que ela já estava lá já fazia muito tempo, a mãe da Tiessa ligou para a polícia e a polícia até mesmo entrevistou ela, esse vizinho e o tio dela para poder chegar a um consenso do tipo o que aconteceu, mas nenhum dos três sabia o que tinha acontecido. Mas vale também lembrar que o Andrew tinha um acampamento cerca de 800 metros desse abrigo, desse complexo de apartamentos. Ele tinha um acampamento ali perto de um cemitério. Ele tinha esse acampamento a pouco menos de 1 quilômetro. Fora também que a mãe de Tiessa disse que antes dela ir dormir, ela viu um homem parecido muito com Andrew Hand andando aos arredores daquele complexo de apartamentos. E embora Andrew tenha sido interrogado sobre esse caso, nenhuma acusação sobre ele foi feita. Há também outras supostas vítimas desse assassino, mas são vítimas um pouco mais assim isoladas, talvez. Uma delas foi Audrey Nirenberg, de 18 anos, que desapareceu em 77. Ethel Louise Atwell, de 42 anos, que era uma antiga funcionária do Willowbrook, o mesmo local onde o Andrew Hand trabalhava. Outra pessoa foi Henry Gay Freud, de 22 anos, que desapareceu em 1984. Essas 3 outras pessoas são pessoas um pouco mais isoladas por causa da faixa etária de idade que ligava o Andrew a esses casos. Já que vocês vão ver que a principal vítima, a vítima de que tem certeza de que ele é o assassino, estava na mesma faixa etária das outras vítimas, ou seja, é bem mais provável que o Andrew seja realmente o assassino das outras vítimas e não dessas. Mas também não descartamos a possibilidade de que ele seja o assassino. No dia 9 de julho de 1987, Jennifer Schenzweger, de apenas 12 anos, nascida com síndrome de Down, foi dada como desaparecida depois que ela não voltou de uma caminhada perto de sua casa que ficava em Esterleigh. A busca por ela durou 35 dias consecutivos e, obviamente, terminou em tragédia. O corpo nu de Jennifer foi encontrado em uma cova rasa perto da Willowbrook, que já estava fechada. E enquanto vasculhavam aquele local para saber mais informações, um acampamento, vamos dizer assim, chamou bastante a atenção de um dos bombeiros. E quando eles foram investigar, descobriram que esse acampamento pertencia a Andrew Hand. Um ano depois desse acontecido, em 1988, Andrew Hand foi acusado de sequestro e assassinato em primeiro grau de Jennifer. O júri de Staten Island não conseguiu chegar a um veredito sobre o assassinato de Jennifer, mas eles condenaram o Andrew Hand pelo sequestro de Jennifer. Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional em 25 anos. Ele teria sido libertado em 2008
mas ele foi acusado novamente por um segundo sequestro. E de acordo também com um documentário de Cropsey, vale falar também que o Hendry provavelmente estava envolvido em satanismo. Isso dizia algumas pessoas e também alguns detetives. E que provavelmente essas vítimas foram vítimas de algum culto, de outra coisa. E até mesmo tem a possibilidade de que ele tenha levado essas crianças até os túneis abandonados de Willowbrook para meio que dar a algumas pessoas, alguns mendigos, alguns moradores de ruas que moravam nesses túneis abandonados, dar essas crianças para essas pessoas. Fora também que depois dele ser preso, ele meio que confessou o assassinato de Holly depois dele se autodeclarar ou dele se auto-intitular Ted Bundy. Ou seja, em 2004, ele foi levado pelo sequestro de Holly, esse foi o segundo julgamento dele, e ele foi condenado novamente à prisão perpétua com possibilidade de condicional em 25 anos. Ou seja, ele só será libertado em 2037, quando já estiver beirando já os seus 93 anos. Até lá eu pesadejo já que ele tenha morrido, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, também não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like. E até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.